Tonight, we are going to witness the most anticipated match in the history. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Esse é o campeonato de ações do primeiro trimestre de 2020. São 16 ações de empresas e apenas uma vencedora. Essa é a taça Truques de Contador. O nosso campeonato está chegando na reta final. Já temos 2 semifinalistas e hoje o duelo é um duelo de gigantes. Taesa contra PetroRio. Quem será que leva esse duelo? É a terceira rodada das quartas de finais. Vamos começar aqui, como sempre, com um breve relato sobre cada empresa para que vocês conheçam um pouco do negócio. A Transmissora Aliança de Energia Elétrica é conhecida como Taesa e negociada na B3 com os códigos TAE3, TAE4 e TAE11. É um dos maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil em termos de receita anual permitida, RAP. A empresa é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção de ativos de transmissão, com aproximadamente 10.979 quilômetros em operação e 2.600 quilômetros de extensão em construção, totalizando 13.579 quilômetros de linhas de transmissão. Atualmente, a Taesa detém 39 concessões de transmissão. Um breve relato também sobre a PetroRio, que é negociado na B3 com o código PRIO3, é a maior produtora independente de petróleo do Brasil, gera valor em campos produtores através da redução de custos e revitalização de produção. Ela também tem experiência única em desenvolvimento de campos maduros. O segmento de listagem novo mercado, então é uma empresa que já está com um bom nível de governança, administração extremamente focada na disciplina de capital e otimização de custos operacionais. Possui grande potencial de sinergias, o que torna a PetroRio mais competitiva em comparação aos seus pares. O formato é aquele de sempre: 5 grupos de indicadores: eficiência, rentabilidade, valuation, crescimento e endividamento. E vamos falar já de eficiência, começando aqui pela margem bruta, que basicamente mede o quanto a empresa ganha com as vendas. Temos 66,77% da Taesa contra 36,29% da PetroRio. A margem EBITDA, que serve para comparar a lucratividade operacional da empresa, temos 61,31% da Taesa contra 92,22% da PetroRio. A margem EBIT, que compara a lucratividade operacional e avalia o crescimento da eficiência produtiva, temos 80,74% da Taesa contra 59,34% da PetroRio. Margem líquida, que indica o quanto das vendas efetivamente vira lucro já depois de todos os impostos. 56,32% da Taesa contra 42,48% da PetroRio. São empresas com margens realmente extraordinárias, mas no total do quesito eficiência é 1 ponto para a Taesa. Vamos falar então de rentabilidade, começar aqui pelo ROI, que mede a capacidade de uma empresa agregar valor aos seus próprios recursos e o dinheiro dos investidores. 31,16% da PetroRio contra 22,75% da Taesa. O ROA, que mede a capacidade da empresa gerar lucros através dos seus ativos. Temos 10,99% da PetroRio contra 9,77% da Taesa. E o ROIC, que mede o dinheiro que a empresa é capaz de gerar através do capital investido, inclusive os aportes por meio de dívidas. 17,63% da PetroRio contra 13,71% da Taesa. O giro dos ativos, que mede como a empresa está usando os seus bens, seus estoques, seus investimentos, para produzir riqueza através das vendas. Temos 0,26% da
PetroRio contra 0,17 da Taesa. Total do quesito rentabilidade, 1 ponto para PetroRio. Vamos seguir agora então e falar de valuation. Começando pelo dividend yield, que é um dos principais indicadores quando a galera vem ver o quesito valuation. É um indicador utilizado para relacionar os proventos pagos nos últimos 12 meses com o preço atual das ações. O número da PetroRio não é conhecido, contra 8,19% da Taesa. Falar agora também do PL, que mostra o quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Se a empresa gerasse todos os anos os mesmos lucros e distribuísse 100% do valor, mostra em quanto tempo o investidor recuperaria o seu capital através dos dividendos. Temos 6,86 da PetroRio contra 8,11 da Taesa. E agora o EV/EBITDA, que indica em quanto tempo levaria para comprar todos os ativos da empresa, somente com o resultado operacional. Em outras palavras, seria em quanto tempo o investidor recuperaria o seu capital investido através do lucro operacional. Temos 4,86 da PetroRio contra 11,78 da Taesa. E o P sobre VP também é um indicador que facilita comparar o preço de negociação de um ativo com o seu valor patrimonial. Em tese, quanto menor, mais barato. Por outro lado, quanto maior estiver, significa que a expectativa dos investidores são maiores. Temos 2,14 da PetroRio contra 1,84 da Taesa. Seguindo em frente, então, pessoal, P sobre EBIT, que serve para avaliar se o preço de uma ação está caro em relação ao seu resultado operacional. É a relação entre o preço da ação e o lucro que a empresa gerou no período. Temos 4,91 da PetroRio contra 5,65 da Taesa. Só lembrando que quanto menor esse indicador, em tese, mais barato. E o P sobre SR, que é o preço de mercado da ação dividido pela receita líquida por ação, significa quanto a empresa está custando em relação ao seu faturamento. Temos 2,92 da PetroRio contra 4,57 da Taesa. O total do quesito valuation, mais 1 ponto para PetroRio. Vamos falar agora de crescimento, utilizando os CAGRs de receita e lucro. O que são os CAGRs? São as taxas de crescimento anual compostas. Aqui nós trouxemos tanto das receitas quanto dos lucros. A Taesa cresceu 3,71% ao ano nos últimos 5 anos, contra 27,56% ao ano dos últimos 5 anos da PetroRio, no quesito receitas. Falando de lucro, a Taesa cresceu 2,7% ao ano os seus lucros, enquanto o valor da PetroRio não é conhecido. Total do crescimento é um empate. Vou falar agora do endividamento, começando aqui pelo dívida líquida pelo PL. Serve para medir o quanto do patrimônio líquido da empresa equivale à sua dívida líquida. É importante que esse indicador esteja abaixo de 1 e de preferência menor do que 0,5. Acima desses patamares, o endividamento começa a pesar sobre as operações da empresa. Temos 1,07 da Taesa contra 1,15 da PetroRio. O dívida líquida por EBIT indica quanto tempo levaria para pagar a dívida líquida da empresa, considerando somente o resultado operacional. Então, temos aqui 3,29 da Taesa contra 2,64 da PetroRio. Passivos sobre ativos, que é o cálculo para saber a relação entre as obrigações e os ativos da empresa. Quanto menor o indicador, melhor. Se for menor do que 1,
significa que a empresa possui mais bens e direitos do que dívidas, e se for maior do que 1, significa que a empresa tem mais dívidas do que bens e direitos. O 0,57 da Taesa contra 0,65 da PetroRio. E a liquidez corrente, que indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, temos 3,10 da Taesa contra 0,72 da PetroRio. Total do quesito endividamento, 1 ponto para a Taesa. Chegamos no último indicador e está tudo empatado. O jeito vai ser considerar um critério de desempate. Então, vamos pegar aqui a valorização da ação nos últimos 10 anos. Temos aqui que a Taesa valorizou 293%, 293,36%, contra uma queda da Prio de 69,36%. Com isso, 1 ponto para a Taesa e a Taesa passa de fase. Vai enfrentar outra companhia nas semifinais. Aqui vocês podem ver que deu 4-3 no resumo total geral. Ela avança de fase e agora vai aguardar o próximo jogo das quartas de finais para completar a chave das semifinais. Não percam na próxima rodada Localiza versus Sanepar. Esse duelo promete. A gente se vê num próximo vídeo. Então é isso para o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. E se você quer ver alguma empresa que não está aqui nesse campeonato, deixa pra gente aqui nos comentários ou vai lá na nossa página do Instagram e comenta qual a empresa que você mais quer ver nessas competições, beleza? Então eu fico por aqui, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e um grande abraço.